esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me dessa hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que estava lá e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte haveria de morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Caríssimos irmãos, nós chegamos ao último domingo do nosso tempo da Quaresma, e desde aquela quarta-feira de cinzas, a tônica da palavra de Deus era que entrássemos nesse caminho de mudança de vida. E esse caminho de mudança de vida, ele acontecia na nossa vida por três formas. Primeiro, a escuta da palavra de Deus. Depois, a obediência aos projetos de Deus para a nossa vida. E depois, a nossa opção por Jesus Cristo. Experimentar a salvação na nossa vida passa necessariamente por esses três passos, meus irmãos. Escuta da palavra de Deus, obediência a Deus e, sobretudo, opção por Jesus Cristo. Permitir que Jesus more dentro da minha vida. Permitir que Jesus more na minha história, more na minha família. E hoje, nesse último domingo, as leituras ainda vêm nos insistir que Deus está muito preocupado com que nós entremos nesse processo de mudança de vida. Deus quer nos oferecer a salvação a todo preço. A primeira leitura que nós ouvimos, livro das profecias de Jeremias, capítulo 31. Esse livro foi escrito no ano mais ou menos 627 antes de Cristo.
no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Nós sabemos que o povo de Deus era dividido em dois grandes reinos: o reino do sul, cuja capital era Israel, e o reino do norte, cuja capital era Jerusalém. E o profeta Jeremias, ao escrever esse texto, ele escreve, ou melhor, ao fazer a reflexão do que estava acontecendo, ele a faz no período em que o rei Josias governava o povo. E quando o rei Josias governava o povo, o rei Josias tinha uma preocupação muito grande. Ele queria que toda Jerusalém se convertessem ao único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, aquele eles chamavam de Javé, numa outra tradução, Jeová. Então o que é que ele faz? Ele faz uma reforma religiosa com o intuito de banir de Jerusalém todos os outros deuses. Era preciso adorar a um único Deus. Só que no ano 607, o rei Josias morre. E no lugar do rei Josias vem um outro rei chamado Joaquim. E no reinado de Joaquim, Jeremias também exerce o seu ministério profético. Só que foi um reinado muito triste para Jeremias. Muita desgraça, muito pecado. E por mais que o profeta anunciasse que era preciso uma mudança de vida, o povo não estava nem aí. O rei Joaquim também não dava a mínima para o profeta. Então desencadeou um sofrimento muito grande desse profeta, porque ele falava para as paredes. E de repente a infidelidade religiosa começa a aparecer de novo no meio do povo. Começam a levantar em Jerusalém altares para outros deuses. E junto com a infidelidade religiosa aumentava também a exploração do povo. Aumentava também a falta de fé no Deus único, no Deus verdadeiro. Começaram a deixar de confiar em Deus para confiar nos deuses estrangeiros. E nós sabemos que grego tem Deus para tudo quanto é coisa. Deus é do amor, Deus é da beleza, Deus do trovão, e assim por diante. Nós aprendemos isso na história. Aí o profeta diz o seguinte: eu estou convencido de que uma grande desgraça vai cair sobre nós. Nós estamos abandonando Deus. Se fosse para trocar para o tempo de hoje, nós estamos deixando muitas vezes a missa para assistir Babilônia. Nós estamos deixando a missa, nós estamos deixando de ter a nossa intimidade com Deus para mergulharmos em programas que estão tentando destruir as nossas famílias. E o profeta disse isso, só que lá não tinha Babilônia nem Rede Globo. Era no ano 670 a.C. E o profeta disse: uma grande desgraça está para cair sobre nós. E essa desgraça acontece. No ano 597, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e manda todo mundo para o exílio na Babilônia. Meu Deus do céu, passaram 40 anos sendo tratado como lixo. Aí o texto de hoje já é uma reflexão do profeta em cima da realidade, em cima do que estava acontecendo. E o profeta vem dizer o seguinte: é sempre hora de recomeçar. A todo instante Deus quer recomeçar conosco. A todo instante Deus nos dá a oportunidade de escrever a nossa história de novo. Se por acaso a minha história até hoje foi marcada pelo pecado, foi marcada muitas vezes pela distância de Deus, Deus nos dá a oportunidade a todo instante de recomeçar. E o texto de hoje, da primeira leitura, diz o seguinte: Deus quer fazer de novo uma aliança. Mas não é uma aliança igual aquela aliança que foi feita com Moisés, lá no Monte Sinai, em que ele escreveu numa pedra o que deveria ser e entregou para Moisés. Aquela aliança, o povo fez opção, mas não cumpriu. Por isso entrou em caminhos de infidelidade. Por isso permitiu que o pecado entrasse. A lei de Moisés foi aderida pelo povo somente pela boca.
mas continuaram a fazer as mesmas coisas. É por isso que a leitura diz que essa nova lei, ela agora será gravada, não em pedra, será gravada no coração de cada homem, no coração de cada mulher. Que texto extraordinário, meus irmãos. Os gregos acreditavam que o coração era a fonte dos sentimentos, a fonte dos pensamentos, onde ocorriam as decisões, as ações, fazia parte da cultura daquele povo. Então, ao dizer que Deus agora não vai mais gravar nada em pedra, Deus vai gravar no coração de cada homem, Ele está convidando o povo a uma comunhão com Deus. Mas essa comunhão, meus irmãos, não será uma lição que se aprende na igreja, ou que se aprende em casa, ou que se aprende numa faculdade. Isso é muito fácil. Essa comunhão com Deus já vai nascer por cada homem, por cada mulher, porque está escrita no coração. Mais uma vez o texto revela a beleza. Mas para que haja essa comunhão, é preciso coração transformado. Como é que eu vou permitir que Deus escreva uma nova lei no meu coração se ele ainda está surdo? Se ele ainda está muitas vezes machucado por aquelas palavras que foram ditas há tantos anos atrás? Se ele ainda está com a mácula do pecado? Se ele ainda permite que coisas entrem ali dentro e depois não saiam mais? Aonde é que Deus vai achar espaço para escrever essa nova lei no meu coração? Por isso, essa nova lei precisa ser escrita em corações transformados. O tempo da quaresma é esse tempo de transformar o coração. É esse tempo de permitir que Deus venha escrever de novo no meu coração essa lei do amor, essa lei da solidariedade, essa lei que é capaz de me transformar numa criatura nova. Depois nós temos a segunda leitura, a carta aos Hebreus. Um trecho que não dá para falar muito, porque apresenta Jesus como sendo o sumo sacerdote, aquele que oferece, que passa a vida oferecendo dons a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, para que o povo possa entrar nesse caminho de salvação. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 12. Esse evangelho, meus irmãos, cronologicamente, ele foi escrito na terça-feira da Semana Santa. É fato. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, é a festa que nós vamos celebrar domingo que vem. Jesus é aclamado como rei. Por isso arrancam palmas e começam a balançar, dizendo: Hosana, o filho de Davi. E depois dessa entrada em Jerusalém, o que é que acontece? Certamente, domingo que vem, o bispo vai fazer uma catequese sobre essa entrada, porque será presidido por ele a missa. Mas nada me impede que eu faça hoje também. E essa entrada em Jerusalém, o que é que acontece? Terminada toda a euforia do povo, Jesus se retira de Jerusalém. E diz a Sagrada Escritura que Jesus vai para a casa do seu melhor amigo, Lázaro. E fica lá com Lázaro, com Marta e com Maria, até a terça-feira, quando Jesus volta de novo para Jerusalém. Aí não volta mais para a casa de Lázaro, volta para sofrer a paixão. É na segunda-feira que Marta e Maria, Maria vai até Jesus lavar os pés de Jesus e enxugar os cabelos. E na terça-feira Jesus retorna de novo para Jerusalém. Agora sim, para ser crucificado. E quando Jesus volta, aí nós temos esse texto de hoje, que nós lemos no Evangelho. Alguns gregos vão até os discípulos e dizem o seguinte: nós queremos ver Jesus. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Eu não sei se vocês conseguiram fazer a leitura desse texto de um modo mais nítido. Por que é que os gregos vão até os discípulos de Jesus, para que os discípulos de Jesus mostrem Jesus para eles? Nós podemos olhar para a nossa realidade hoje. Quantos irmãos nossos vêm até nós para ver Jesus? E muitas vezes saem daqui frustrados, porque não viram Jesus nas nossas práticas, porque não viram Jesus nas nossas palavras. Quantos irmãos nossos já deixaram essa mesa? O lugar está aqui vazio esperando a volta, porque não encontraram testemunho de vida em nós.
Porque chega na igreja e encontra grupinhos disputando quem é o melhor. Porque chega na igreja e encontra grupinhos brigando por uma chave de uma porta. Porque chega na igreja e encontra grupinhos brigando porque alguém sentou no meu lugar que eu sento há tantos anos. Que igreja é essa, meus irmãos? Que caminhada de quaresma nós fizemos, se ainda estamos com essa mentalidade? Chegam na igreja e encontram grupinhos falando mal uns dos outros. Aqui sim se vive a Babilônia, se nós não tivermos essa ousadia de mudar de vida. Por isso os discípulos mostram Jesus para os gregos. Aqueles que não acreditavam em nada, de repente querem ver Jesus. Nós também hoje, século 21, nós temos a necessidade de ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus em boas ações. Nós precisamos ver Jesus nas palavras e no comportamento do nosso irmão. Nós temos a necessidade de exalar o perfume do céu quando nós fazemos caridade, quando nós permitimos que a palavra de Deus nos transforme, mas nós também temos o poder de exalar a podridão do inferno quando a gente entra em caminhos de fofoca, quando a gente permite que o mal entre na nossa vida. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós somos uma comunidade de seguidores de Jesus Cristo. E seguidor de Jesus Cristo não pode deixar se embalar por fofocas, por divisões, por comentários maliciosos, por ânsia de poder, por querer aparecer sempre. O próprio Jesus da quinta-feira vem dizer o seguinte: quem quiser ser o maior, seja o seguidor. Quer ser grande, seja grande no céu, não aqui na terra. A grandeza do céu se constrói a partir do momento em que eu me dou para os irmãos. Vamos pedir para Deus essa graça, meus irmãos. Nós somos tão pequenos, tão frágeis. Precisamos da misericórdia de Deus a todo instante. E essa misericórdia, ela pode nos transformar em criaturas novas. Basta termos a ousadia de permitir que Jesus entre na nossa vida, de permitir que Ele more nas nossas famílias. Que beleza esse nosso Deus, que daqui a pouco vai estar aqui no nosso meio, um pequeno pedaço de pão. Que coisa mais simples, mas que é capaz de transformar uma nação inteira. Que essa graça atinja as nossas famílias nessa noite. Que esse olhar misericordioso de Deus, que insiste em se mostrar para os outros. Nós também queremos ver Jesus. Nós temos necessidade de ver Jesus, mas nós temos a obrigação de mostrar Jesus para os outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.